Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Queridos, aproveitamos que estamos de pé. Abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Livro segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse em um dos barcos e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele sozinho. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fadigado pelas ondas, pois o vento era o contrário. Mas na quarta vigília foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, e não tema. Tende bom ânimo, sou eu, e não temas. Amém? Queridos, pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando aquele que vive, que reina para todo sempre. Eu preciso falar algo de Deus para esta igreja. A notícia é que o filho da Dona Maria acabou de entrar essas portas. Vou voltar a repetir para você entender. O filho da Dona Maria acabou de entrar essas portas. Eu conheço a presença daquele que vive e daquele que reina. Quero aqui primeiramente externar a minha gratidão a Deus por me dar mais uma oportunidade de eu estar dentro deste templo para bendizer aquele que vive e que reina. Louvo a Deus também pela vida do pastor Wagner Medina, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Pastora Nádia também, que Deus abençoe seus projetos, tudo que Deus Ele tem de melhor para vocês. Está me acompanhando aqui a minha mãe, está ali, né? A Dilma. Antes das eleições, ela queria sair para pregar comigo, para ir nas igrejas. Eu digo: a senhora não pode ir, porque quando eu dizer que é a Dilma, aí já vão dizer, veio pedir voto. Então, depois das eleições, a senhora vai. As eleições passou, ela está aí. Está o meu pai ali também, minha irmã e a minha sobrinha. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo Márcio, né? Ele disse que veio copiar a mensagem. Esse Deus é bom. Amém? Queridos irmãos, os anos vão se passando e a promessa de Deus, ela continua de pé. Para mim, vocês não sabem a alegria que é estar pregando nesta igreja. Porque para vocês pode ser só um culto, ou alguém que vai ministrar só uma palavra. Mas para mim será uma noite marcada de uma promessa que Deus me fez. No ano de 2015, minha mãe está ali, e eu fiz questão dela vir. Porque no ano de 2015... no ano de 2013, eu estava no lugar errado, na hora errada. E por essa circunstância eu caí dentro do presídio central. Passei 1 ano e 4 meses. Quando eu saí lá de dentro, o meu primo era crente, morava em Gramado. Passou 3 meses, eu aceitei a Jesus como seu Salvador. Com 3 meses de crente, ele me convidou para vir no congresso aqui em Sapucaia, e o congresso acontecia em um ginásio, uma quadra de salão, em 2015.
Cheguei com minha mãe, meu pai. Quem estava pregando naquele congresso era o tal pastor Júnior Bola. E eu me lembro que ele pregou o sonho de José. E ele disse: um dia, tu vai pregar no mesmo lugar que eu. E eu recebi aquela palavra de Deus. 3 meses tinha saído desacreditado. Mas hoje Deus cumpriu mais uma promessa na minha vida. Se passaram 8 anos. E eu continuei acreditando naquilo que Deus prometeu para mim. Então a palavra que eu tenho para você hoje, que o vento vai cessar. Para alguém na noite de hoje, o vento vai cessar. O texto que nós lemos vai falar acerca de uma passagem, acerca de um temporal. Só que este capítulo não é o primeiro temporal que acontece dentro da Bíblia. O primeiro temporal que acontece está escrito no capítulo de número 8, no mesmo livro que a gente leu, é o livro de Mateus. Vai falar que o Senhor disse para os discípulos: passamos para outra margem. Quando Jesus ele disse passamos para outra margem, a Bíblia diz que ele estava cansado, fadigado, porque estava pregando uma tarde. Então perceba que Jesus está no barco descansando, porque estava cansado da jornada do dia. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus estava cansado, tinha alguém remando por Jesus. Coisa boa na nossa vida é quando nós estamos na pior situação e alguém chega e diz: eu vou remar contigo. Você não está sozinho, eu vou remar contigo. O texto diz que a Bíblia diz que o Senhor, as águas se levantaram e começaram a embarcar naquela embarcação, e os discípulos se apavoraram por causa das ondas que era forte. Só que a Bíblia diz que Jesus estava indo para a cidade de Gadara. Jesus estava indo para expulsar o demônio de um homem. Portanto, aquele temporal que se levantou, foi os demônios que entraram dentro da água e agitaram para que parasse o projeto de Deus chegar do outro lado. Só que o texto diz que o Senhor não disse: eu estou pensando, eu acho que eu vou chegar. Jesus fez uma afirmativa: nós vamos passar para o outro lado. Independente do que acontecer, nós vamos chegar do outro lado. Mas pastor, está difícil. Não te preocupa, nós vamos chegar do outro lado. Foi esta a afirmação do Senhor, dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Esta foi a primeira tempestade. A segunda tempestade foi aonde nós lemos. O texto diz e começa a nos trazer dizendo que o Senhor insistiu com os discípulos. O Senhor insistiu para que os discípulos entrassem em um dos barcos. Uma coisa eu já começo a aprender dentro deste texto: o Senhor sempre vai insistir em mim e em você. O Senhor sempre vai insistir em mim e em você. Quando o Senhor, a Bíblia diz que Ele insistiu, Ele disse para os discípulos: entra no barco, que eu vou orar no monte. Jesus foi orar sozinho. Alguns momentos da nossa vida, nós também vamos se sentir sozinhos. Nós vamos ter que orar
pastor não vai poder nos ajudar, melhor amigo não vai poder nos ajudar, alguém que a gente confia não vai poder nos ajudar. Nós vamos orar sozinho. Este momento somos nós de Deus. Deus sempre vai insistir em mim e em você. Lembra que quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz: Senhor, ainda não é o meu tempo, eu sou muito jovem, eu sou muito criança, eu sou adolescente. O Senhor disse: Jeremias, eu te chamei para tu ir contra a nação de Israel. Outro homem que Deus chamou Moisés. Moisés se levanta e diz: não, Senhor, chama o meu irmão Arão, eu não sei nem falar. O Senhor chega perto de Moisés e diz: Moisés, quem é que fez a boca? Moisés, sou eu. Quem é que fez a fala? Moisés, sou eu. Então eu estou te levantando, eu estou insistindo em ti para tu ir contra Faraó. Então, se Deus te chamou, Ele está insistindo em você, e você não vai parar neste mar. Aí a Bíblia diz: Deus insiste em mim e em você. Só que a Bíblia diz que neste percurso, Jesus está orando no monte sozinho. E a Bíblia diz que se levanta um grande temporal. Este temporal que se levanta, os discípulos se apavoraram por causa das ondas que era muito forte e batia naquela embarcação. Só que o texto diz que o barco estava no meio do mar. Sempre quando você estiver perto de receber alguma bênção, no meio da caminhada, algum temporal vai se levantar na tua vida. Por isso que Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque é no meio dos anos que o povo esfria, é no meio da caminhada que o povo quer parar, é no meio da luta que o povo quer desistir. Mas Abacuque está dizendo: aviva, Senhor, a tua igreja. É no meio dos anos. Nós temos que parar de ser o crente 6 horas. O crente 6 horas é aquele: vocês oram por mim, vocês oram por mim. Coisa que é para ele fazer, ele está pedindo para alguém orar por ele. Você que tem que dobrar o joelho e orar por você, pelo seu problema, pela sua causa. Porque se Deus te chamou, Ele está insistindo em você e te chamou você para este alto mar. Você não vai parar. Você é escolhido de Deus. Mas pastor, você não sabe como está. Eu não quero saber. Mas o Deus que me trouxe aqui na noite de hoje, trouxe para dizer para você: o vento vai cessar hoje. Quem acredita nessa palavra, joga a mão para cima e dá um brado que Jesus está neste templo. Aleluia, Jesus. Livro de Joel diz: diz o fraco que eu sou forte. Diz o fraco que eu sou forte. Agora perceba que Jesus está orando e os discípulos estão apavorados por causa das ondas. E a Bíblia diz que o Senhor veio andando por cima das águas. Para os discípulos, o problema era a água. Para Jesus, era o caminho que fazia ele chegar perto de quem estava apavorado. Então perceba, para os discípulos era o pavor, para Jesus era o milagre. Para os discípulos,
achava que não ia ter mais continuação a sua história, mas para Jesus, ele estava dizendo: quando eu estou andando por cima das águas, eu estou mostrando para vocês que não há temporal que eu não traga de volta a paz, não há dificuldade que não há solução, não há problema que não tenha, que Deus não possa resolver. Ele está dizendo para os discípulos: enquanto vocês estão apavorados com as ondas, eu estou mostrando para vocês que não há problema para mim. Eu sou maior do que a água, eu sou maior do que o vento, eu sou maior do que o temporal, eu sou maior do que a dificuldade, eu sou maior do que a tribulação, eu sou maior do que a cara feia que estão fazendo. Mesmo que tenta te parar, mesmo que tenta te deter, você não foi chamado para olhar para trás. Este mar se levantou, é porque Deus está insistindo em você. Perceba que toda embarcação, que ela tem projeto de Deus, os temporais vão se levantar na nossa vida, as dificuldades vão se levantar no nosso meio, mas Jesus disse: não desista, foi eu que te chamei. Agora perceba que o barco estava no meio do mar. Se o barco estava no meio do mar, o barco já passou da onde era para ter passado. O barco estava no meio do mar, então já era para ter chegado aonde era para ter chegado. E por que não chegou? Porque a Bíblia diz que o vento era o contrário. Se o vento fosse a favor, o barco já tinha chegado. Mas o vento era o contrário. Sabe o que é isso? É você querendo chegar na bênção e alguém se levantando contra você. É você querendo cantar e alguém dizendo que você não canta nada. É alguém querendo pregar e alguém se levantando dizendo que você não prega nada. Mas eu vim como profeta de Deus da lomba do pinheiro te dizer: enquanto o temporal tiver na tua vida, o vento pode estar soprando a contrário, mas eu, como ministro da palavra de Deus, venho te dizer: na noite de hoje o vento vai cessar para você. Na noite de hoje tem bonança para a tua vida. Na noite de hoje tem bonança para o teu emprego. Na noite de hoje tem bonança para a tua família. O vento pode ser ao contrário, mas o Deus que eu sirvo traz bonança hoje. O Deus que eu sirvo traz cura hoje. O Deus que eu sirvo traz avivamento hoje. O Deus que eu sirvo traz milagre, traz prodígio hoje. Aprenda uma coisa: se ninguém insistir em você, insista você mesmo. Se ninguém acredita em você, acredita você mesmo. Porque o maior já está insistindo em você, é Deus. E Deus te chamou como profeta. Se alguém não profetizar na tua vida, profetiza você mesmo. Nós somos profeta de Deus, e nós não nascemos para morrer nesse mar. Agora, poucos dias atrás, poucos meses, a minha avó com 92 anos caiu dentro da clínica. O médico disse que para ela já era, nunca mais, estava morrendo. Fez uma reunião, chamou eu, minha mãe, minha tia veio do Maranhão. Foi mais algumas pessoas, e quando nós estávamos lá na sala do médico, o médico disse: a tua avó está desfalecendo. Eu disse: o que é isso, médico? Ele disse: a tua avó está morrendo aos poucos. Eu disse: não há mais problema, não há mais solução. Ele disse: não há. Quando ele olhou para minha mãe começou a chorar, a minha tia também começou a chorar. Eu me levantei dentro da mesa do hospital de clínica e disse: médico, eu posso te fazer duas perguntas? Ele disse: pode. Eu disse: eu não sei aonde você estudou, mas eu te peço uma coisa como médico: o senhor vai na medicina, você luta pela saúde da minha avó, até aonde o senhor estudou, porque se você não sabe, você entrar dentro do quarto lá da minha avó, você vai ver ela com 92 anos, ela não dorme sem ler a Bíblia, ela não dorme sem orar, ela tem
marca da crucificação, ela tem marca de oração. Eu não acredito que o Deus que me salvou vai deixar minha avó morrer nessa luta. Sabe o que ele olhou para mim e disse? Tu está dizendo porque tu é sobrinho, tu é neto dela. Eu disse, não, eu estou dizendo isso, que a minha avó não vai morrer nesta cama, neste leito, neste hospital, porque eu sirvo um Deus que vai tirar ela daqui. Dentro de poucos dias minha avó saiu, está viajando pelo esse Brasil afora, de Porto Alegre ao Maranhão, do Maranhão ao Tocantins. Sabe o que é isso? É promessa de Deus se cumprindo. Deus te chamou como profeta, Deus te escolheu como profeta. A situação não vai te matar, a crise não vai te parar, nada vai te deter. Você foi chamado para avivar este templo e esta geração. A verdade é que nós precisamos de um avivamento espiritual de Deus para a nossa vida, o mais rápido que nós puder, porque sem avivamento nós não vamos vir. E a verdade é que o avivamento, a cura vem tudo pela palavra. O arrebatamento, o perdão vem pela palavra. Não há outra forma de nós buscar o avivamento a não ser pela esta palavra de Deus. É ela que cura, é ela que batiza, é ela que liberta, é ela que salva. Só que nós hoje em dia, a Bíblia diz que há certas dificuldades que nós não podemos contar para qualquer pessoa. Nós não podemos contar os nossos problemas para qualquer pessoa. A Bíblia nos diz isso, que nós não podemos contar as nossas dificuldades para qualquer pessoa. Eu vou te provar dentro da Bíblia. Lembra daquela mulher Sunem? A Bíblia diz que ela fez um quarto para o profeta Eliseu, e dentro do quarto ela mandou colocar uma mesa, mandou colocar uma cadeira, mandou colocar um candeeiro, e a Bíblia diz que o filho dela morreu. O filho dela estava na parte de cima do quarto. Alguém chega do lado dela e diz: como vai a tua casa? O filho estava morto, mas ela disse: a minha casa vai tudo bem. Por que ela não contou o problema? Porque ela sabia que aqueles não podiam resolver, que aqueles não podiam fazer nada. Tem muita gente com dificuldade hoje, postando no Instagram, postando no Facebook, postando no WhatsApp. Mas aprenda uma coisa: quando a coisa estiver feia para você, vai na Bíblia Sagrada e procura. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e em secreto Deus falará contigo e responderá aquilo que você precisa. É o avivamento Deus te dá, é a cura Deus te dá, é o batismo Deus te dá. Deus está chamando você para esta geração de avivamento. Agora, quando estava acontecendo os Gideões, eu fui convidado pelo pastor Antônio Moura para ir no hotel lá dos Gideões. E quando nós estávamos conversando lá no hotel, eu, pastor Antônio Moura, Helena Raquel e mais algumas pessoas na mesa, o pastor disse: tu é do Sul? Eu disse: sim. Ele disse: dentro do Sul tem um congresso lá também, que a extensão está crescendo demais. Eu falei: o pastor Wagner Medina. Ele disse: esse congresso está gerando demais. Eu disse: eu posso fazer uma ligação? Ele disse: pode. Eu liguei para o meu pastor numa chamada de vídeo. Disse: pastor, a paz do Senhor, tudo bem? Ele: tudo bem. Eu disse: esse homem aí é o vice, pastor presidente, terceiro vice, né? Pastor presidente, pastor Pedro Elias, da AME. E eu não liguei para o pastor Wagner Medina porque eu não tinha o número. Mas senão eu ia ligar. Ele disse: eu só ouço falar neste homem. Mas todos que passam lá dizem que é homem de Deus. Todos que pregam lá falam bem deste congresso. Todos que passam lá falam bem da AME.
porque este congresso, esta igreja não nasceu no Facebook nem no Instagram. Esta obra nasceu debaixo de oração e de propósito. Então o diabo, querendo ou não, independente da tempestade ou não, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. O Covid chegou, mas não parou esta igreja. A pandemia levou milhares de pessoas, a porta continuou aberta. Então você precisa acreditar que independente do que você está vivendo, passando, o temporal vai cessar para você. Deus não te abandonou neste barco. Deus não deixou você sozinho. Você é escolhido dele. Quem te chamou foi ele. Quem te guarda é Ele, quem te protege é Ele, quem te livra é Ele, e Ele te trouxe na noite de hoje para te dizer: o vento que era o contrário vai soprar ao teu favor. Aquilo que era dificuldade está voltando alegria para a tua vida. Quem te chamou foi eu, e sobre esta pedra nenhuma ferramenta preparada contra ti, contra você, vai prosperar. Essa é a Bíblia que diz. Você precisa acreditar que por mais temporal que você estiver passando, vai cessar. Vai cessar. Porque nós entendemos. A Bíblia diz que no meio dos anos é aonde o povo se esfria. Mas nós estamos aqui porque nós não se esfriamos. Nós estamos aqui porque nós ainda demos crédito à palavra de Deus. Nós estamos nesta quinta-feira aqui porque nós ainda demos crédito que a embarcação, independente do que ela está vivendo, Deus ainda pode mudar o vento. Então, para alguém na noite de hoje, eu quero ser profeta de Deus em te dizer: tem pessoa que chegou aqui dizendo: se Deus não falar comigo, Deus não vai mais falar. Se Deus não me quiser, Ele não precisa falar comigo. Mas Deus está dizendo para você: o temporal que chegou na tua vida não foi para te matar. Nem todo temporal que nós passamos é para nos derrubar, é para nos ver triste. Temporal na nossa vida nos serve para nos levar a lugar mais alto. Lembra do profeta Elias, quando as pessoas dizem que ele foi levado por uma carruagem de fogo, mas a Bíblia diz que ele foi levado por um forte redemoinho. Redemoinho começa fino embaixo, mas a Bíblia diz que quando o redemoinho foi girando, o profeta Elias foi subindo, foi subindo, foi subindo. A dificuldade que está na tua vida não é para você parar, você vai chegar em algum lugar. A dificuldade que está na tua família não é para você desistir. Foi Deus que te trouxe aqui dizendo: o temporal está fino embaixo, mas eu vou te levar no ponto mais alto, no ponto do milagre, no ponto da cura, no ponto do renovo. Tem renovo para esta igreja. Tem renovo para este povo. Tem renovo para esta igreja. O que me chama a atenção é que o temporal estava em alto mar. E quando Deus nos chama, Ele sempre fala: você não vai poder parar. Você não vai poder desistir. Foi Deus que te chamou. Quando Deus Ele chamou, a Bíblia diz que o temporal cessou. O primeiro temporal, Jesus ia operar um milagre. Neste segundo temporal aqui, Jesus já tinha operado o milagre, porque Jesus já tinha alimentado quase 20.000 pessoas, entre criança e entre adultos. Então, na primeira tempestade, Jesus ia operar um milagre e o temporal tentou atrapalhar. No segundo milagre, na segunda tempestade, Jesus já tinha operado
um milagre. Então o diabo sempre vai se levantar na minha e na tua vida, porque nós estamos na direção certa. Aí o texto diz que Pedro chega para o Senhor e diz: mestre, eu quero ir ter contigo. Jesus disse: então vem, Pedro. E Pedro foi. Segundo os historiadores, vai dizer que enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro continuou andando por cima das águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a volta, quem estava do lado, ele começou a afundar. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você está andando para frente. Na hora que você parar e olhar para o comentário do Facebook, comentário do Instagram, que você olhar para os lados, você vai começar a afundar. Então eu vim como profeta de Deus te dizer: independente do que você está passando e vivendo, continua olhando para Cristo. Foi Cristo que te chamou, foi Cristo que te escolheu. Se o homem prometeu e falhou, Jesus não falha. Se o homem prometeu e não cumpriu, Jesus vai cumprir. Se o homem disse que você ia te levar e não levou, Jesus vai te levar. E se uma coisa não cumprir aqui na terra, não te preocupa, Ele foi preparar uma rua para mim, para você. A rua é de ouro e de cristal, e lá a promessa vai se cumprir. Então aprenda uma coisa: enquanto nós estiver na terra, nós temos luta, dificuldade, nós temos crise, mas isso vai passar. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Então cada dia que passa, cada minuto, cada segundo, nós estamos mais sujeitos à crise. Mas enquanto nós tiver crise, nós temos um Deus que abriu as suas braços na cruz do Calvário, dizendo: Tetelestai, está consumado. Todo o pecado da humanidade, o que o homem não fez, Deus fez. O que o homem não pagou, Deus pagou. Então o preço pela minha e pela tua vida foi Jesus que pagou, foi Jesus que pagou, foi Jesus que pagou. Te coloca de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O temporal vai cessar hoje. Oh, aleluia. Oh, glória. Jesus está aqui, igreja. Nós sentimos a presença dele. Urabás tem comandado a Sebelá. Urimi cotorimi cantarabás tem comandará. Oh, Jesus da glória. Maravilha, Senhor, de nós estar dentro deste templo. Para bem dizer, Senhor, e te adorar. Não abandone o barco. Aleluia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia, Deus. Não abandone o barco. Aquele que quer oração, passa aqui à frente. Pois esse seu deserto passa vai aqui à frente, nós vamos orar agora. Para levantar aleluia alguém de novo. Oh, glória. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Aleluia. Você não vai parar. Aleluia, você Deus. Não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, você glória. não vai parar. Você não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para levantar. Você aleluia, não vai parar. Deus. Oh, Jesus.
abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, Aleluia, Deus. pois esse seu deserto vai servir de testemunho para aleluia. alguém. Glória.